Olá, alunos do Centro Educacional Fontinelli. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Tatiane de História e hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula. Só relembrando com vocês que na nossa terceira aula ficou combinado que nós vamos conversar um pouquinho sobre o Brasil Império, dando ênfase ao segundo reinado, e num segundo momento nós vamos falar sobre a República no Brasil. O que significa República? Então, relembrando aqui com vocês, a última parte da nossa aula passada, nós estávamos conversando sobre a renúncia de Dom Pedro I. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, em 1831, ele vai renunciar o seu trono. O que nós dizemos que ele abdicou do trono brasileiro. Mas ele renunciou por quê? Por que ele não quis mais ser o imperador do Brasil? Então, nós costumamos dizer que existem fatores internos dentro do Brasil, o que estava acontecendo dentro do Brasil, e fatores externos, fora do Brasil, mais especificamente em Portugal. Então, dentro do Brasil, o que é que estava acontecendo para que pudesse impulsionar Dom Pedro I a renunciar ao trono? Bom, estava havendo um grande desgaste na sociedade, né? Dom Pedro estava perdendo popularidade devido a algumas atitudes dele, tanto em termos políticos como em termos econômicos. E uma marca muito registrada de Dom Pedro era o seu autoritarismo, que ele exercia através do poder moderador, né? Naquela época, não se chamavam estados, o Brasil não tinha estados, eram chamados de províncias. Então, as províncias do Brasil, que hoje nós chamamos de estados, elas não tinham liberdade para administrar a sua região. Tudo que aquela região tinha para realizar tinha que ter autorização do governo central, que era representado por Dom Pedro I. Então, em termos de imposto, de arrecadação de impostos, o sistema de leis, o sistema educacional de cada região, tudo que uma região gostaria de realizar, a sua maneira de administrar, de acordo com aquela região, não era permitido, porque Dom Pedro tinha que Dom Pedro I tinha que ser a palavra final. Então, além do desgaste com a sociedade, como nós dissemos, crise política e econômica, devido a uma sucessiva crise financeira, né, desde 1829, e isso fez com que desvalorizasse a moeda brasileira, e levando até o fechamento do Banco do Brasil, que tinha sido criado e inaugurado aí no comecinho, né, na chegada da família real ao Brasil. Então, outro fator interno foi uma guerra que aconteceu entre Brasil e hoje o território que nós chamamos de Uruguai. Naquela época, o Uruguai se chamava Cisplatina e essa região pertencia ao Brasil, mas eles entraram em conflito e essa região, que hoje é o Uruguai, conseguiu se separar do Brasil. E para que houvesse essa guerra, Dom Pedro, ele tomou muitos empréstimos e isso ocasionou um endividamento ao Brasil, para que pudesse ser realizada essa guerra, que no final das contas o Brasil perdeu esse território. Então, aqui no Brasil também tinha uma outra questão muito profunda, que era a rivalidade entre brasileiros e portugueses que aqui ainda moravam. Então, existia portugueses que gostariam, que queriam e lutavam para que Portugal voltasse a ser,
né, a metrópole e o Brasil voltasse a ser colônia. Então, esses portugueses que moravam aqui no Brasil acabavam criando situações conflituosas com brasileiros por conta disso. Nós falamos também sobre o poder exercido por Dom Pedro I, que era o poder moderador, e esse poder exercido por Dom Pedro I, ele capacitava ele a nomear cargos políticos vitalícios, e isso irritava muito a oposição ao governo dele. Então, aqui também existiam questões internas, por exemplo, a disputa de sucessão da coroa portuguesa. Então, a disputa da sucessão da coroa portuguesa é uma questão externa, tá certo? Estou me corrigindo aqui. Já falando das questões externas, fora do Brasil, do território brasileiro, o que é que estava acontecendo? Em Portugal, estava acontecendo a sucessão do trono. Quem agora iria ser o rei ou rainha de Portugal? Pela ordem da sucessão, quem deveria ser era a filha de Dom Pedro I, já que ele não poderia ser o rei de Portugal também. Então, a filha de Dom Pedro I, Maria da Glória, seria a nova rainha de Portugal. Mas o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, não aceitou isso. Então, devido a esses conflitos que estavam ocorrendo, tanto dentro do Brasil como fora, Dom Pedro decidiu sair do Brasil e voltar para Portugal. Ele sai do Brasil e deixa aqui o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que ainda era uma criança de 5 anos. Dom Pedro I vai para Portugal, vai haver uma guerra civil em Portugal, para que ele conseguisse colocar sua filha como rainha, né? Uma guerra civil entre os dois irmãos, Dom Pedro I e Dom Miguel. E nisso, 3 anos depois, mais ou menos, Dom Pedro acaba falecendo, ele adoece, ele contrai uma doença durante essa guerra e com 35 anos, 35, 36 anos, Dom Pedro acaba falecendo. Então vamos lá. Essa criança, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, ele poderia governar o Brasil? Não. Ele não poderia, porque existia lá na Constituição de 1824, dizendo que só poderia exercer cargos, altos cargos, ou até mesmo se tornar rei, imperador do Brasil a partir dos 18 anos. Então, esse período em que Dom Pedro I renuncia, vai embora para Portugal, até Dom Pedro II completar 18 anos, é chamado de período regencial. Mas fazendo as contas aí, vocês vão perceber que só passaram 9 anos, né? Então, vamos lá. O que foi o período regencial? Bom, o período regencial é a transição até a maioridade de Dom Pedro II, certo? No entanto, esses 9 anos em que o Brasil foi governado por regentes, eram pessoas da confiança de Dom Pedro I. Foi um período marcado por muita instabilidade política, muitas revoltas, muitas rebeliões nas províncias brasileiras. Lembrando, província é a mesma coisa hoje de estados. Então, reforçando, o período regencial corresponde a um período da história do Brasil que foi governado por regentes. Quem são esses regentes? São pessoas, serão governantes que vão substituir o rei ou imperador se forem menores de idade, que era o caso de Dom Pedro II. Casos de doença ou outro impedimento. Só para dar um destaque aqui para vocês,
Período regencial, essa forma de governo, ela só existiu no Brasil, certo? Em nenhuma outra nação do mundo houve um período regencial. E outra coisa muito importante, o período regencial é o que vai marcar o fim do primeiro reinado. Essa imagem que vocês estão vendo aí de uma criança é Dom Pedro II com 5 anos de idade. Então vamos lá. 1831, Dom Pedro I abdica o trono. Ele renuncia em favor do seu filho Dom Pedro II. E a Constituição do Brasil, aquela Constituição que foi encomendada por Dom Pedro I, né, lembrando isso, ela dizia, como eu já disse para vocês, que para que esse novo governante pudesse vir a reinar, ele teria que ter 18 anos. Então, nesse período, o Brasil inicialmente foi governado por uma regência trina. Eram 3 pessoas que regiam o Brasil, certo? Mas logo depois, 4 anos depois, nós tivemos regências una, uma única pessoa governando o Brasil. Então, um outro detalhe sobre o período regencial é que nós podemos dizer que esse período foi considerado uma experiência republicana. Por que republicana? Porque quem estava governando o Brasil era um civil, não era um rei, não era uma rainha, não era um imperador. Era uma pessoa ou pessoas que foram escolhidas dentro de um grupo, dentro de um congresso, dentro de um parlamento. Então, é uma república como nós conhecemos hoje? Não, mas nós podemos dizer que foi uma experiência republicana. Porque esses regentes, eles foram eleitos em assembleia, entre os deputados e senadores que existiam no Brasil, houve uma eleição entre eles e foram escolhidos. Então, vamos dar um destaque aqui a fatores importantes desse período regencial. O que foi de mais marcante no período regencial? Foram as revoltas, certo? Nesses 9 anos de período regencial, nós tivemos 5 revoltas em 4 províncias diferentes, certo? O que seriam essas revoltas? São movimentos revolucionários que explodiam pelo Brasil, pipocavam no Brasil e que ameaçava a unidade brasileira, ameaçava a união territorial do Brasil, porque essas 5 revoltas, eles sempre tinham como um dos seus objetivos se separar do Brasil. Até porque essas províncias nem se sentiam parte do Brasil. Elas estavam tão distantes do governo central, que estava centralizado ali no Rio de Janeiro, e que não influenciavam determinantemente na sua forma de administrar, às vezes atrapalhava muito mais do que ajudava. Então, essas regiões, elas viram que, além de não ter uma contribuição do governo central, ainda causava nessas regiões muita instabilidade política e econômica, e principalmente a pobreza e a desigualdade. Então, nós temos aí, já em 1835, a cabanagem, no que hoje é o estado do Pará, também iniciando lá no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha ou Farrapos, também iniciando em 1835, a Revolta dos Malês na Bahia, e aí vai surgindo essas revoltas também. Uma outra revolta com outro teor, que é a Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão. Eu não vou aprofundar com vocês o que foi cada uma, os detalhes, mas é só para vocês terem um entendimento de como foi turbulento esse período chamado de período regencial. E aí, pessoal, devido a essas revoltas, essa instabilidade
E essa situação de tensão que estava acontecendo no Brasil, no final lá pelo ano de 1840, começa uma campanha entre os políticos do Brasil mesmo, políticos que eram inclusive oposição, né? Esses políticos, eles começam a se unir em um projeto chamado Campanha da Maioridade. Então, se vocês fizerem as contas, vocês vão perceber que Dom Pedro II, né, ele não tinha ainda idade para ser imperador. Ele ainda tinha 14 anos, ainda não tinha nem completado 15 anos. Mas esses regentes e esses políticos brasileiros, eles começaram a pensar que talvez a figura de um imperador pudesse controlar essas revoltas, trazer um pouco mais de harmonia, né? Porque tinha essa presença do imperador, dessa pessoa, né? Do governador do Brasil. Então, aqui eu trago algumas imagens para vocês e nós temos aqui uma cantiga, certo? Tem uma parte que está acima, que ela é favorável à campanha da maioridade, né? Que Dom Pedro assumisse o trono, Dom Pedro II assumisse o trono brasileiro com apenas 14 anos. E essa primeira parte diz o seguinte: queremos Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei, viva a maioridade. Mas nós tínhamos também a oposição, aqueles que não concordavam com essa campanha da maioridade. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Essas pessoas que faziam oposição eram justamente aqueles que percebiam que, mesmo Dom Pedro II assumindo o trono, a vida deles não iriam mudar em nada. As questões de desigualdade social, a pobreza, a miséria, os baixos salários, o custo de vida muito alto, aluguéis muito altos, a moradia era muito alta, os valores. Essa situação não iria mudar, independente de ser regente, independente de ser imperador. Mas, por fim, essa campanha da maioridade, ela se tornou realidade. E nós chamamos esse momento em que Dom Pedro, com 14 anos e meio, ele assume o trono brasileiro, nós chamamos de golpe da maioridade. Por que nós chamamos de golpe? Porque é contra a lei. A lei dizia que só com 18 anos. Então, eles estavam agindo contra a lei. Se é contra a lei, se é contra o que está dito na Constituição, nós dizemos que foi um golpe, certo? Então, o golpe da maioridade, também conhecido como declaração da maioridade, ele garante a ascensão ao trono de Dom Pedro II no dia 23 de julho de 1840, com apenas 14 anos. Então, houve uma antecipação da maioridade e foi uma estratégia política, como nós já dissemos, né? Principalmente do Partido Liberal. Então, a charge aqui em cima, né, esse quadrinho branco, tem a mesma letra daquela paródiazinha, né, aquela cantigazinha que eu li para vocês no outro slide. Queremos Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. E aí você vê na imagem esses políticos escrevendo um novo texto e aquela criança bem pequena ainda, né, um rapazinho sentado no trono brasileiro. E aqui tem uma imagem dele, do que possivelmente seria ele aos 14 anos. Dando continuidade aqui, nós vamos iniciar agora um outro período da história do Brasil, chamado de Segundo
reinado. Então aqui eu trago as fases de Dom Pedro II, né? Dom Pedro com 5 anos, Dom Pedro com 14 anos, Dom Pedro aí na faixa dos 30 anos mais ou menos, e Dom Pedro aí, barbado, ainda na sua idade muito jovem, mas uma aparência muito velha. Ele tinha apenas 60 anos, ele faleceu com 66 anos. Então, a sua aparência marcada, né, pela grande barba, esbranquiçada, ela tem uma intencionalidade, né? Dom Pedro II era sempre retratado nas pinturas com uma aparência mais velha, para mostrar a seriedade de que ele tinha competência para governar o Brasil. Ele tinha maturidade suficiente para estar governando o Brasil. Por isso ele era sempre mais retratado com a aparência mais envelhecida. Então aqui eu trago uma imagem para vocês da coroação de Dom Pedro II já com 15 anos, né? E aqui eu trago para vocês as 3 fases principais do segundo reinado, né? Quais foram os acontecimentos mais importantes do segundo reinado? Nós temos aqui a primeira fase, né, que é a consolidação do poder. Quando o poder de Dom Pedro II se estabelece, ele se estabelece como uma autoridade e ele consegue conter aquelas rebeliões provinciais, aquelas revoltas regenciais que nós falamos agora há pouco. Então ele consegue trazer uma estabilidade dentro do Brasil. E aí ele consegue isso através de uma construção de um poder forte. Nós temos ali uma segunda fase, que é o auge do governo de Dom Pedro II, né? Quando a gente coloca apogeu, nós falamos que é o auge. Então, esse auge do governo dele, ele começa ali pela década de 50 e vai até 1865. Agora, a imagem do imperador é sinônimo de autoridade e poder. O reinado se tornou consolidado e esteve em seu período de melhor desempenho. Mas depois de 1865 vão ocorrer alguns eventos e que vão levar para a crise do império. Por quê? Porque nós tivemos aí a Guerra do Paraguai e isso afetou profundamente o Brasil. E vão surgir outros problemas na política e na economia. Vão ter questões envolvendo a igreja, vão ter questões envolvendo os militares e vão ter questões envolvendo os cafeicultores, que são as pessoas que vão deter a riqueza do Brasil. Então, a competência do imperador, a partir dessas questões que eu fui colocando aqui para vocês, a competência dele começou a ser questionada e novas ideias vão tomando conta da sociedade. E essas novas ideias são as ideias republicanas, certo? O que vai resultar no declínio dessa monarquia brasileira. Então, eu trouxe aqui para destacar para vocês alguns pontos importantes do segundo reinado. Um dos pontos marcantes do segundo reinado é o ciclo do café, né? Nós tivemos aí o ciclo do pau-brasil, nós tivemos o ciclo do açúcar, nós tivemos o ciclo do ouro, agora nós vamos ter o ciclo do café. É o produto principal do Brasil. Vai ser produzido outras coisas? Sim, mas o café ele vai se tornar o mais importante porque ele é um produto de exportação. O café brasileiro ele vai ser levado para a Europa e isso vai trazer um grande crescimento para o Brasil. Então,
Durante o segundo reinado, vai haver uma grande diversificação das atividades econômicas, muito embora o modelo econômico estivesse voltado para atender às necessidades do mercado externo. Café, mercado externo, para ser vendido para fora do Brasil. Então, nós vamos ter outros produtos, como o cacau, a borracha, que vão ganhar destaque na produção agrícola. Nós vamos ter o surto da borracha, que vai acontecer lá na província do Pará e do Amazonas, e que vai levar o Brasil a dominar 90% do comércio mundial. O Brasil vai se tornar também exportador de borracha, né? Então, a borracha ela vai se tornar esse produto importantíssimo devido ao que estava acontecendo, principalmente na Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos, que era a Revolução Industrial. Então, na indústria, a borracha ela é muito importante. Por exemplo, ela é essencial para a fabricação de diversos produtos, como pneus, luvas, elásticos, borrachas escolares, né? Então, ela é muito importante nesse processo de industrialização, principalmente quando inicia o processo de construção de carros, né? Do setor automobilístico, ao setor de automóveis. Então, destacando aqui mais uma vez, o produto principal do Brasil era o café. Eu vou voltar aqui a imagem para chamar a atenção de vocês para essas pessoas que estão aparecendo na imagem. Vocês conseguem identificar quem são essas pessoas que estão aí trabalhando no plantio, no cultivo, na colheita, na produção do café? Eram inicialmente a mão de obra era a mão de obra negra, né? O negro escravizado, como tem aí na imagem, né? Escravos em uma fazenda de café. Vamos adiante. A importância do café para o Brasil. Então, o café ele vai proporcionar essa expansão e modernização do Brasil. Lembrando, quando eu falo de Brasil, eu não estou falando de todo o território. Eu estou falando de regiões específicas, principalmente aquelas que estão próximos ao Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, aquelas regiões ali próximas, Bahia, certo? São elas que vão sofrer os efeitos, né, dessa economia cafeeira. Então, a economia cafeeira ela vai ser responsável por esse processo de modernização econômica no século XIX. Quando eu falo de século XIX, eu estou falando de um período entre 1801 a 1900. Então, nós vamos ter regiões que vão ter um grande desenvolvimento urbano, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Um desenvolvimento dos meios de transporte é devido o café, a necessidade de transportar esse café com mais agilidade para os portos que vão se construir as ferrovias no Brasil. Desenvolvimento dos meios de comunicação, como o telefone e o telégrafo, e vai acontecer também uma substituição do trabalho escravo. E nós vamos conversar mais adiante. Vai haver uma diminuição do trabalho escravo, vai haver uma intenção de embranquecer a sociedade brasileira. E aí o Brasil vai começar a receber estrangeiros, vai ser incentivado a entrada de estrangeiros no Brasil, né? Vai ser financiado a chegada de italianos, de alemães, portugueses, ingleses, enfim. As portas do Brasil vão se abrir para esses povos estrangeiros e eles vão trabalhar aonde? Eles vão trabalhar aí na economia cafeeira.
Outro destaque aqui no segundo reinado é a Guerra do Paraguai, certo? E aqui eu trago uma imagem para vocês de uma batalha, né? E pela imagem dá para se ter uma noção de quão destruidora foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela inicia por volta de 1864 e vai até 1870, 6 anos de conflito. E qual é o principal motivo para essa guerra? É porque o Paraguai, né, ele é vizinho aqui do Brasil, né, faz fronteira com o Brasil. E o Paraguai, ele tinha acesso a um rio e esse rio também atravessa o Brasil, especificamente no Mato Grosso. Esse rio ele era muito importante porque ele era um rio de navegação, de transporte, muito importante para aquela época. E o Paraguai queria invadir a parte do rio que atravessava o Brasil para poder fazer o transporte de mercadorias. E isso vai causar um conflito entre inicialmente o Brasil e o Paraguai e depois vão se unir ao Brasil outras nações. Então eu coloco aqui para vocês uma imagem do mapa, certo? E aí o mapa vai mostrando aí em amarelo a área que corresponde ao Paraguai, certo? E aí vocês estão vendo aí as conexões, né? Bem direitinho. Vocês estão vendo em vermelho aí, né? Os ataques, em verde também, como é que se deram os ataques. E eu quero que vocês prestem atenção nas linhas azuis, né? A linhazinha azul saindo aqui do Paraguai e atravessando aqui, ó, Rio Paraná, é o que chamamos de Bacia do Prata. Então, um dos fatores que podem ter ocasionado a Guerra do Paraguai é uma insatisfação da Inglaterra com o crescimento econômico do Paraguai. Bom, naquele período estava ocorrendo, né, a Revolução Industrial e a nação que iniciou esse processo era a Inglaterra. Então a Inglaterra começa a perceber que o Paraguai também está se desenvolvendo, iniciando um processo também de industrialização. E isso, de certo modo, incomodou a Inglaterra, porque a Inglaterra vendia os seus produtos principalmente para o Brasil. Então, ela viu ali a possibilidade de perder espaço. Se era de eu fazer comércio com a Inglaterra, que está tão distante, por que não fazer comércio, né, receber produtos industrializados do Paraguai? Então, a Inglaterra pensou nisso. E a Inglaterra vai se tornar a grande financiadora da guerra. A política expansionista de Solano Lopes. Solano Lopes era o ditador, né? Era o governante do Paraguai. Então, ele vai invadir mesmo territórios. E isso vai causar insatisfação. E essa política de expansão de Solano Lopes, o que ele visava? Ele visava a província do Mato Grosso. Então, o ditador paraguaio, Solano Lopes, ele se aproveita da fraca defesa brasileira aí nessa região para invadir e conquistar. Então, Solano Lopes queria tomar o território do Mato Grosso. Também, o próximo alvo de Solano Lopes era o Rio Grande do Sul. Mas para ele atingir o Rio Grande do Sul, ele necessitava passar pela Argentina. Tinha que cruzar a Argentina para poder chegar lá no Rio Grande do Sul. Então ele vai invadir um território chamado de Corrientes. E isso vai causar um conflito também com a Argentina. Então, nesse período da Guerra do Paraguai, vão se unir 3 nações contra o
Paraguai, que nós dizemos que foi um conflito desigual, porque era 3 contra 1. Era de um lado Brasil, Uruguai e Argentina, e do outro lado somente o Paraguai. Então, o que é que nós vamos ter de consequências para essas nações? O Paraguai teve o seu território arrasado. Praticamente foi eliminado a população masculina. A maioria da população masculina foi até a guerra, participou dos conflitos e acabaram morrendo. Então, a maior parte da população que sobreviveu eram mulheres e crianças. Então, o país ficou arrasado com a destruição da infraestrutura, a perda de 40% do seu território, a morte de 100 mil a 150 mil pessoas e a população masculina foi dizimada. O que restou foram crianças, velhos, mutilados e as mulheres. Então, para o Brasil, a guerra também foi desastrosa, principalmente no que se diz respeito à economia, porque para o Brasil enfrentar o Paraguai, ele tomou um empréstimo da Inglaterra, armamentos, exército, navios, enfim. Então, o Brasil se endividou e a dívida corria juros e cada vez maiores com o passar do tempo. Então, o Brasil ele teve que tomar vários empréstimos, como eu disse a vocês. No entanto, a guerra contribuiu para o fortalecimento do exército brasileiro, né, para a formação e o fortalecimento do exército, mas enfraqueceu o sistema político monárquico, porque a grande maioria da população não concordava com essa guerra. E o Brasil sofreu o impacto financeiro da guerra, além de ter perdido também pessoas, né, na guerra. Para a Argentina, como não houve conflito no seu território, a única coisa aqui de mais importante é que a Argentina ganhou território. O Uruguai, com essa guerra, consegue por fim a disputas políticas que ocorriam lá dentro do seu território, e isso trouxe uma estabilidade para o país. E a Inglaterra? A Inglaterra ela não vai participar diretamente do conflito, mas foi o único país a lucrar com ele. O país emprestou dinheiro, como eu já disse para vocês, e também vai emprestar dinheiro para a reconstrução do Paraguai e também do Brasil. E vai ampliar ainda mais os seus mercados consumidores na América. Outro ponto importante aqui desse período é a escravidão no Brasil. Então, eu trago aí para vocês uma imagem, né, uma pintura de Jean-Baptiste Debret, que retrata a condição do negro escravizado no Brasil. E aí ele traz uma legenda que diz o seguinte: no Brasil, o uso do escravo como mão de obra vai ter início com a atividade açucareira e ele vai atravessar todo o período colonial. Ele só foi oficialmente extinto em 1888, com o fim do Império. Estima-se que entre 1550 a 1850, né, nós temos aí 300 anos de história da escravidão no Brasil, chegaram ao país quase 4 milhões de negros trazidos do continente africano. Então, isso é muito importante ser conversado, refletido e problematizar essa situação que ainda se reflete na nossa sociedade nos dias atuais. Então eu trago aqui para vocês um poema de Castro Alves, né? Castro Alves é um poeta brasileiro considerado o poeta dos escravos. E ele tem um poema muito famoso chamado de Navio Negreiro,
que faz um relato, um retrato das condições como os negros que foram sequestrados e escravizados, que foram trazidos para o Brasil, as condições em que eles vieram dentro dos navios. E o poema que eu vou ler aqui é um trecho exatamente do navio negreiro. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, coa esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai as imensidades, varrei os mares, tufão. Então, no segundo reinado, nós vamos ter uma intensificação desse processo da abolição, né? E o que significa abolição? Abolição é um movimento pelo fim da escravidão no Brasil. Então, foi um processo lento, né? E que a gente vai vendo pequenas transformações acontecer. Então, a abolição da escravidão ela é um conjunto de ações públicas realizadas durante o segundo reinado, que vai gradualmente levar à extinção da escravidão. Aconteceu gradualmente, motivada por pressões externas, tanto externas como internas. Então, essas pressões externas, né, que vinham de fora do Brasil, eram pressões que vinham especialmente da Inglaterra. Como eu disse a vocês, a Inglaterra, né, estava vivendo o seu auge da sua revolução industrial. Então, a Inglaterra ela precisava ter lugares que consumissem os seus produtos. O que eles produziam na Inglaterra, eles tinham que ter o que nós chamamos de mercado consumidor, consumidores. Então, assim, eles viam o Brasil um lugar que poderia dar certo, no sentido de que nós tínhamos uma grande população, mas a maioria da população era escravizada, era uma população que não era assalariada. Então, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para abolir, né, para libertar os escravos. Então, nesse processo, nós vamos ter aí, né, algumas causas que eu já enumerei, eu comentei aqui e elas estão bem pontuadas aqui por escrito, certo? Eu vou passar à frente o slide e colocar o seguinte, que a Inglaterra ela vai redobrar os seus esforços no combate ao tráfico de escravos, né? A Inglaterra era uma nação muito poderosa e ela detinha os navios que havia de melhor na marinha, né? Era a marinha inglesa. Então, eles começaram a ameaçar o Brasil. Se eles trouxessem escravos atravessando o Oceano Atlântico, eles iriam bombardear esses navios que vinham trazendo escravizados, né? Então, nós temos aqui a chamada Lei Bill-Arbidin. Essa Lei Bill-Arbidin é que vai autorizar a Marinha Inglesa a perseguir e afundar navios negreiros e julgar a tripulação em tribunais britânicos. E aí nós vamos ter esse processo, né? Inicialmente em 1831, depois 1845, e aí Dom Pedro II, para dar uma resposta, assim, para dar uma aliviada na pressão, ele vai criar uma lei aqui no Brasil chamada de Lei Eusébio de Queiroz. E a partir de 1850, o Brasil não vai mais importar negros escravizados. O que vai acontecer, o que nós chamamos de tráfico interprovincial. O tráfico ele vai acontecer dentro do Brasil, de uma região para outra do Brasil. Então, nós vamos ter algumas etapas da abolição.
Nós vamos ter a extinção do tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz. E nós vamos ter a adesão a esse processo abolicionista por vários setores da sociedade. Nós vamos ter parlamentares, né, senadores e deputados. Nós vamos ter a imprensa, né, os jornais. Nós vamos ter alguns militares também, artistas e intelectuais. Aqui eu trago para vocês uma linha do tempo desse processo abolicionista que eu comentei, né? E eu não vou dar muita ênfase a esse processo. Eu vou passar à frente e eu vou trazer aqui uma nota muito interessante. Vocês já devem ter escutado que a abolição dos escravos no Brasil, ela vai ocorrer no 13 de maio de 1888. E que a pessoa responsável por assinar este documento libertando os escravos foi a princesa Isabel, né? Dom Pedro II estava em viagem e naquele momento quem estava como responsável pelo Brasil era a princesa Isabel. E aí ela é considerada, né, essa pessoa que libertou os escravos, ela é considerada essa imagem, né, colocada essa imagem como uma grande benfeitora dos negros escravizados. Mas nós sabemos que essa libertação dos escravos, dada pela princesa Isabel, não foi por uma questão humanitária, foi por questões políticas, econômicas. Ela estava lá naquele momento e estava sendo pressionada. Então, eu trago aqui para vocês a letra de um samba enredo de uma escola de samba chamada Mangueira. E o samba enredo dela, de 2019, ela conta, né, a nossa história, essa história que é contada para todos nós. Por muitos anos acreditamos nisso, né, que era uma história para ninar gente grande, né? Essa história fabulosa, encantadora, de grandes heróis. Na verdade, quem são os grandes heróis do Brasil? Quem são os grandes heróis da libertação dos escravos? E aí no trecho diz o seguinte: Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Então vamos aqui, quem é Dandara? Dandara era uma negra fugida, companheira de Zumbi dos Palmares, do século XVII, em que ela, seu marido e outras pessoas fundaram o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares era uma comunidade que abrigava escravos fugidos, né? Aqueles escravos que conseguiam fugir das fazendas, né, das senzalas. Eles, tinham um rumo certo para se esconder, que era a comunidade chamada Quilombo dos Palmares. Então, Dandara, ela lutou pela liberdade dos negros escravizados. Ela lutou e morreu por isso. Ela e Zumbi dos Palmares. Tua cara de Cariri, né? Cariri, os povos nativos do Brasil, os povos originários, os indígenas. E a nossa liberdade é um dragão no mar de Aracati. Quem foi dragão do mar? Aracati, uma cidade litorânea aqui do nosso estado do Ceará. O estado do Ceará é considerada a primeira província que declarou a libertação dos escravos, certo? E aqui eu trago algumas personalidades que foram importantíssimas, elas sim, foram importantíssimas para a abolição da escravatura no Brasil. Nós temos aí André Rebouças, Maria Tomásia, o Dragão do Mar, né, que é o terceiro aí na ordem, Luiz Gama, o logo abaixo, Adelina e Maria Firmina.
Então, todos eles estavam lutando pela abolição através de cartas de libertação, de alforrias, através de jornais. Cada um ocupando seu espaço, estavam trabalhando para que acontecesse e se efetivasse a libertação dos escravos no Brasil. Então, a abolição libertou o negro do pântano da escravidão, mas jogou no poço do desemprego ou do emprego não qualificado, da miséria que não lhe permite viver dignamente sua cidadania plena e da permanente desorganização social. Então, esse texto, ele demonstra que os negros, embora tenham sido libertos, eles não adquiriram verdadeiramente sua liberdade. Eles não adquiriram com isso a sua dignidade. Pelo contrário, a condição do negro pós-abolição são condições precárias, de total abandono pelo governo brasileiro. Os negros foram abandonados, os negros libertos foram abandonados à sua própria sorte. Eles não tinham moradias, eles não tinham empregos, então eles foram jogados nas ruas, né? Libertados das fazendas, seja do açúcar, do café, enfim. Não existiam programas de integração dessas pessoas, desses negros libertos, integração à sociedade. Não foi pensado, não foi planejado, não foi organizado a libertação. Foi simplesmente assinado e jogado, né? Os negros libertos foram jogados à margem da sociedade. Então, nós dizemos que os negros foram marginalizados, desumanizados, foram perseguidos, como é até hoje, não tiveram acesso à saúde, não tiveram acesso à educação, na verdade eles eram até proibidos, não tinham acesso a nenhum tipo de formação profissionalizante e eles não tiveram acesso à cidadania, eles não eram considerados cidadãos. Então, a maioria dos negros foram obrigados a viver em regiões afastadas do centro da cidade, afastados em regiões precarizadas, e aí onde nós vamos ter a formação das primeiras favelas, porque eles não tinham onde viver, realizavam trabalhos na sua totalidade, trabalhos braçais, trabalhos mal remunerados, enfim, a situação dos negros libertos foi de desumanização. Então, pessoal, um ano depois da abolição dos escravos, nós vamos também ter, no dia 15 de novembro, o fim do Império, o fim do Segundo Reinado. Nós vamos ter o fim da monarquia no Brasil. Essa imagem que eu trago para vocês, ela representa o que foi o fim do Império, né, com a proclamação da República. Vejam os detalhes, quem são as pessoas que compõem a imagem, quem são os personagens, como é que se dá todo esse processo. Aí no texto diz o seguinte: a proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, que atualmente é chamada de Praça da República, que fica no Rio de Janeiro, então capital do Império. Quando um grupo de militares, veja, a proclamação da República no Brasil ela é feita por um grupo da sociedade, que eram militares do Exército Brasileiro, pessoas que até então estavam do lado de Dom Pedro II, beijavam as mãos de Dom Pedro II. Foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano. Então, assim, o que nós temos de
informações sobre esse episódio da proclamação é que Dom Pedro II não reagiu quando recebeu a informação de que esse grupo de militares tinha anunciado que a partir de então o Brasil não seria mais um império. Ele não tinha mais apoio. Dom Pedro II ele não tinha mais apoio de quem eram as bases do seu governo. As bases do governo de Dom Pedro II era a igreja, eram os militares e os cafeicultores. Então, todos eles estavam descontentes com o reinado de Dom Pedro II, principalmente por duas questões. No que se trata dos militares, foi devido à Guerra do Paraguai. E em relação aos cafeicultores, foi em relação à abolição dos escravos. Aqui eu trago um trecho do jornal Correio do Povo, que anuncia: viva a República Brasileira, viva o Exército, viva a Armada, viva o povo brasileiro. Proclamação. Então, quem é esse povo brasileiro que participou da proclamação da República? Temos aí mais uma imagem. Vejam quem são os personagens. E aí eu trago para vocês. A proclamação da República no Brasil foi um golpe militar. Por quê? Porque existia um governo que estava ali e esse governo foi destituído. Então, quando você destitui um governante do poder, você está agindo contra uma lei. Existe uma lei, que é a lei, máxima, é a Constituição. Então, pela ordem das coisas, Dom Pedro só deixaria de governar o Brasil por morte e daria sucessão a partir de seus filhos. Seria uma eterna monarquia. Mas os militares tiraram Dom Pedro do poder. Quando acontece isso, quando você tira um governante do poder, nós vamos ter aí um golpe. Então, pessoal, com a proclamação da República, chegava o fim da monarquia vigente no país desde 1822, lá com Dom Pedro I. O imperador Dom Pedro II soube dos acontecimentos lá no Palácio Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e voltou às pressas para a corte, mas não conseguiu impedir o golpe militar. Marechal Deodoro da Fonseca tinha sido nomeado chefe provisório da República. 2 dias depois, a família imperial deixa o Brasil rumo a um exílio. Eles vão embora do Brasil, deixando tudo para trás. Vão para Portugal. E o que teria provocado a queda desse império? Como eu já disse a vocês, havia já um movimento republicano em outras nações que já tinham proclamado república, já não eram mais monarquias. E as notícias dessas novas repúblicas em outras partes do mundo vão estimular aqui também no Brasil para que isso aconteça. Então, o movimento republicano atraiu jovens e lideranças militares que estavam insatisfeitos com a monarquia e externavam publicamente suas opiniões sobre a política interna do país. Eles não apenas queriam participar do cenário político, como também ter melhores condições de salários e prestígio social. O exército brasileiro se doou completamente na Guerra do Paraguai. E quando o exército volta para o Brasil pós-Guerra do Paraguai, eles não tiveram o reconhecimento que desejavam. Então, desde ali surgiu uma insatisfação dos militares em relação a Dom Pedro II. Não foi reconhecido, não houve momentos assim de homenagens, não houve melhorias de trabalho nem de salários.
Então, a insatisfação dos militares com Dom Pedro II vem dessas questões. Aos poucos, os militares foram se aproximando de grupos civis que defendiam menos autoritarismo, mais liberdade econômica e mais democracia. Paralelo a isso, os grandes fazendeiros de café que eu falei para vocês, os cafeicultores, extremamente dependentes da mão de obra escrava, estavam descontentes com a abolição da escravidão, que foi aprovada pela Lei Áurea. Rapidamente, esses líderes do setor cafeeiro também aderiram aos ideais republicanos. A conspiração, o golpe, estava se formando, desembocando nesse golpe militar que irá derrubar a monarquia. Então, no dia 25 de fevereiro de 1891, em fevereiro, o Marechal Deodoro da Fonseca ele foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e tornou-se o presidente, e o Marechal Floriano se tornou o vice-presidente da República do Brasil, dando início aí o que nós chamamos de República da Espada. Então, o que é uma república? A república é um regime político na qual o representante, o governante, ele é eleito pelos cidadãos para se tornar o chefe do país. O que nós vivemos hoje no Brasil e em outras nações são repúblicas presidencialistas, né? Nós elegemos os nossos representantes, nós elegemos os nossos presidentes. A eleição é normalmente realizada pelo voto livre, secreto, em intervalos regulares que variam de acordo com o país. No nosso caso, é de 4 em 4 anos. No Brasil, o regime foi adotado em 1889, mas o nosso republicanismo, no princípio, lá em 1889, não era tão republicano assim, né? Por quê? Porque, na verdade, essa república no Brasil, primeiramente, foi um golpe, e as pessoas que assumiram o lugar de governantes do Brasil, eles não foram eleitos pelo povo, eles foram escolhidos entre eles, entre um pequeno grupo, um grupo que tinha interesses. Então, eu trago aqui um texto, né, que diz o seguinte, ele fala sobre a participação popular na proclamação da República. O povo assistiu aquela cena daquela imagem que eu coloquei, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava aquilo ali. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada. Era um fenômeno digno de ver-se. Uma parada, como se fosse um desfile, né? Eles achavam que era um desfile. Era um fenômeno digno de se ver. O entusiasmo veio depois, veio mesmo lentamente, quebrando o enleio dos espíritos. Na verdade, essa proclamação da República, ela vai ser percebida e sentida apenas por aquela população que vivia próxima ao Rio de Janeiro. E, com certeza, vai ser sentida pelas elites, né? Por aqueles que já têm poder, aqueles que já têm privilégios na sociedade brasileira. Eles é que vão realmente sentir a diferença entre monarquia e república. Então, a palavra república, ela é de origem latina, né? Que separadamente a palavra república, res, significa coisa, e pública, que significa do povo. Então, a palavra significa governo da coisa do povo, da coisa pública, do bem comum, né? No final do século XIX, a monarquia caíra no Brasil e em seu lugar foi implantada uma república. O país mudara a forma do governo, sem revolucionar a sociedade. Estava trocando apenas a bandeira, separando a igreja do governo, fazia uma nova constituição, tudo no clima de ordem que interessava os poderosos, a elite.
No Brasil, quando foi estabelecida, a república significou governo da coisa do povo? É uma pergunta que eu faço. Será que a república que foi estabelecida no Brasil, lá naquele período, era coisa do povo? Foi construída com a participação popular ou excluiu o envolvimento do povo no governo? Então, eu deixo aqui essas reflexões para vocês. Pessoal, antes de finalizar a aula, eu quero mostrar para vocês uma atividade que eu organizei para vocês. E como é que vai ser feita essa atividade? É uma atividade de revisão do que foi trazido aí nos slides, certo? E essa atividade vocês apenas resolvam no caderno a título de revisão, de reforço do que foi aprendido. Então, aqui tá as questões, vocês podem colocar no caderninho de vocês. Questão de número 1, resposta, letra A, B, C, D, né? Questão de número 2 também. Aqui tem esse textozinho para responder a questão 3 e questão 4. A questão 5 se responde a partir dessa imagem. Também a questão de número 6, 7. Questão de número 8 se responde com esse texto de suporte. A 8 e a 9. E nós temos aqui um complete, né? Nós temos aí frases e que vocês vão usar essas palavras do quadro para completar essas frases. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Peço desculpas aí por alguma coisa. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bem? Então, boa aula, bons estudos, boa semana para vocês. E até a nossa próxima aula.